Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto ouvinte, iniciemos o mês de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui até o Natal nós estamos caminhando, orando e meditando as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, que nos ensina: toda santidade consiste em amar a Deus, e todo o amor a Deus consiste em fazer sua vontade. Nesta terça-feira, o santo nos ajuda a compreender o decreto da encarnação do Verbo, partindo daquela palavra do profeta Isaías 6:8. Aqui tens-me, envia-me. Santo Afonso começa fazendo um jogo de palavras entre o Pai e o Filho, e ele usa São Bernardo para nos dar estas palavras. Afigura-se a São Bernardo em sua complação sobre a condição do gênero humano, depois do pecado do primeiro homem, ver travar em contenda e justiça divina e a misericórdia. Estou perdida, diz a justiça, se Adão não for punido. A misericórdia, ao contrário, replica: estou eu perdida se o homem não for perdoado. Em vista de tal contenda, o Senhor decide que, para salvar o homem réu de morte, há de morrer o inocente. Na terra, porém, não se achava um que fosse inocente. Portanto, disse o Pai Eterno: já que entre os homens não há quem possa satisfazer a minha justiça, quem irá resgatar o homem? Os anjos? Os querubins? Os serafins? Todos guardam silêncio. Ninguém responde, só responde o Verbo eterno que diz: aqui me tens, envia-me. Meu Pai, diz o Filho unigênito, a vossa majestade, por ser infinita e ofendida pelo homem, não pode ser plenamente satisfeita por um anjo, que é uma pura criatura. E ainda que vós quisesses contentar com as satisfações de um anjo, considerai que, apesar de tantos benefícios prestados ao homem, apesar de tantas promessas e ameaças, não conseguimos ganhar o seu amor, porque até hoje não conheceu o amor que lhe tínhamos. Se quisermos obrigá-lo irresistivelmente a amar-nos, que a ocasião se nos pode deparar mais própria do que esta? Permite que, para remir o homem, eu, vosso Filho, desça sobre a terra e tome a natureza humana. Permite que, pagando com a minha morte as penas devidas ao homem, satisfaça plenamente a vossa justiça divina e o homem fique bem convencido do nosso amor. Mas considera, meu filho, assim torna o Pai. Considera que, encarregando-te de pagar pelos homens, terás de levar uma vida toda de trabalho, e os homens te pagarão com a mais negra ingratidão. Depois de teres vivido 30 anos como simples auxiliar de um pobre artífice, quando afinal saíres a pregar e a manifestar quem és, haverá, é verdade, uns poucos que te queiram seguir, mas a maior parte dos homens te desprezará, chamando-te impostor, feiticeiro, louco, samaritano, e finalmente te farão morrer ignominiosamente, exausto de tormentos, sob um lenho infame. Não importa, responde o filho. A tudo me sujeito, contanto que seja salvo o homem. Aqui me tens, a mim envia-me. E assim foi decretado que o Filho divino se fizesse homem e redentor dos homens, o amor incompreensível de Deus. Mas como temos nós até este momento respondido a tão grande benefício?
Ó Verbo eterno, vós os fizestes homem para nos remir e acender em nossos corações o divino amor. Como foi possível que encontrássemos nos corações dos homens tão grande ingratidão? Vós nada poupastes para vos fazer amado dos homens. Chegastes a dar o vosso sangue e a vossa vida. Como é que os homens se mostram tão ingratos para convosco? Ignoram-nos porventura? Não. Sabem e creem que por eles viestes do céu para revestir-vos de carne humana e tomar sobre vós as nossas misérias. Sabem que por amor deles levastes uma vida penosa e abraçastes uma morte ignominiosa. Como vivem então assim esquecidos de vós? Amam aos parentes, amam aos amigos, amam os próprios animais, somente para convosco são frios, tão ingratos. Dileto ouvinte, meditar sobre estes mistérios de nosso Senhor nos faz realmente entrar no âmago deste mistério, que nós possamos acolher no profundo de nós mesmos, da nossa fé tão pequena, mas que nós queremos abri-la à grandeza de Deus para entender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos a um trechinho da palavra de Deus hoje. O Evangelho da Santa Missa desta terça-feira, primeiro dia de dezembro, Lucas 10, 21, 24. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequenos. Muitas vezes nós temos falado aqui no nosso programa sobre o dom da humildade, o dom de se tornar pequeno diante de tantas grandezas que nós não compreendemos. E hoje a palavra de Jesus é para nós, para que nos tornemos pequenos, humildes, pois do contrário nós não vamos conseguir achegar-se à compreensão e acolhida do grande mistério. Grande mistério. Não há mistério maior e mais belo do que este, que nós escutamos nesse diálogo que Santo Afonso Maria de Ligório pega de São Bernardo para nos ajudar a compreender esse diálogo do Pai e do Filho, para estabelecer a justiça e a misericórdia, para resgatar uma humanidade caída na miséria do pecado, anestesiada pelo orgulho, inoculado como grande veneno do inferno através do príncipe das trevas no coração de Adão e Eva e expandido por toda a nossa humanidade. Todas as misérias deste mundo, elas resultam da desobediência da pessoa humana a Deus. Nesses tempos complexos, em que a humanidade se volta contra o sagrado, onde a falsa ciência, a falsa cultura, a falsa antropologia, a falsa psicologia e por aí vai, determina que o ser humano é o centro do universo e que nós não precisamos ter referência a um ser superior. É a criatura negando o Criador. Isso está visível. Todo esse processo que nós estamos vivendo de tentativa de estabelecer uma limpeza de tudo que existe para introduzir um novo, e eles chamam de novo normal, nova ordem mundial, é extremamente uma atitude de revolta da criatura humana contra o Criador. Em que vai dar isso? Em nada.
A nova ordem, ela vai trazer toda uma lama de sofrimento que vai embotar a alma das pessoas, que vai denegrir com a dignidade da pessoa humana, mas ela não vai conseguir, porque o ser humano não foi criado para este mundo, mas para Deus. E a palavra de Santo Agostinho: minha alma inquieta só se aquietará quando estiver nas mãos dele, de Deus, é um decreto. Ninguém poderá encontrar neste mundo a consolação e o sentido para a sua vida, porque o mundo é criatura. O sentido está na origem, no Criador. Voltemos a Deus enquanto é tempo. Pai de bondade, nós te adoramos nesta manhã e glorificamos o teu nome santo, porque nos enviastes teu Filho Jesus, o Verbo eterno do teu amor, para estabelecer a misericórdia no mundo. Quiseste, Senhor, vós mesmos, vir até nós, assumir a nossa condição tão pequena, tão frágil, tão medíocre, para a partir de dentro desta realidade, renovar as estruturas da esperança, da fé e do amor. Toca, Senhor, este mundo que maltrata os jovens, que coloca o veneno da malícia nos nossos jovens, através destas bandas estranhas, de uma pseudocultura de destruição da juventude, tirando também a inocência das nossas crianças e maltratando tanto o coração da pessoa humana. Senhor, dê força a nós, o pequeno resto cristão, para que nós sigamos firmes no testemunho do teu grande amor por nós. Só o teu amor basta, Senhor. Nada mais neste mundo é capaz de dar sentido à nossa vida, senão a tua bondade eterna que já está estampada em nós através da sua imagem e da sua semelhança. Assim seja. Amém. O bom Deus abençoa você, prezado ouvinte, e sua família, e te dê a doce paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Formosa, Goiás.